Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos a mais uma fala sobre mais um tema do livro A Imensidão dos Sentidos. Agradecemos a Deus e a Jesus a oportunidade de estarmos aqui estudando essas lições que nos chegam através dos livros e que possibilitam que nós possamos aprender ao máximo. Bom, nosso tema de hoje, ele tem o título de Ausência de Limites, é um dos capítulos do livro A Imensidão dos Sentidos, do espírito de Hamed. Ok? Na realidade, esse livro, ele trata especificamente de capítulos para as pessoas que estão ou no desenvolvimento ou no próprio trabalho mediúnico. O nosso título de hoje é Ausência de Limites. Como na realidade o médium não tem nada de diferença com relação às pessoas que não estão no trabalho mediúnico, né? E sim o fato de que ele é uma pessoa como outra qualquer, mas que teve a oportunidade e está desenvolvendo ou trabalhando com a sua mediunidade em prol da fraternidade, da caridade para com o próximo, mas não deixa de ser uma pessoa como outra qualquer. Então, o tema de ausência de limites, essa questão de limites, também se aplica ao nosso dia a dia, à nossa evolução, uma vez que não estamos falando aqui especificamente ou somente para médiuns, e sim para todos, como é o nosso objetivo aqui. Então, Hamed, sempre com um viés do lado educacional, do lado da psicologia, nos traz esse tema, a ausência de limites, o quanto que é importante, na verdade, ter limites, né? A ausência de limites nos traz alguns problemas. Então, eu separei algumas partes aqui do capítulo que eu vou ler e comentar para a gente fazer o nosso estudozinho de hoje, ok? O Hamed começa logo dando uma definição, digamos assim, do limite. E aí ele diz assim: ter limites é pensar e agir de forma que se possa defender os verdadeiros direitos pessoais. Então, defender os nossos direitos, né? Ele continua: é o ato de concretizar nossos sentimentos e pensamentos sem subtrair o direito dos outros. Então, você veja que, ao mesmo tempo que ter limite é a valorização de ter a concretização dos nossos pensamentos e sentimentos também, mas, no entanto, ele chama atenção, sem subtrair o direito dos outros. Ou seja, é escolher atividades e tomar atitudes com respeito pelas pessoas e por nós mesmos. Então veja que logo nesse primeiro parágrafo, Hamed deixa bem claro que essa questão de limite, eu diria que não é muito simples não. Aliás, como quase tudo, né, na vida, né, viver é uma arte e a gente aproveitar bem a nossa vida encarnada e tal é importante, é uma arte mesmo. Muitas vezes, devido ao nosso momento evolutivo, a gente não consegue seguir muito bem certos preceitos. Essa questão do limite, ele deixa bem claro, o respeito de você para com você mesmo, sem, no entanto, que isso seja uma definição de egoísmo, porque lido de forma superficial pode até parecer, não, o limite é eu colocar tudo que eu quero, fazer tudo que eu quero e pronto, acabado. Não é bem isso. É você realizar, concretizar os seus desejos, vontades, sentimentos e pensamentos sem subtrair o dos outros, ou seja, é conseguir ser íntegro sem desrespeitar ou invadir, né, os outros. Seria mais ou menos isso daí. Muito bem. Aí ele continua dizendo assim, agora já falando um pouco mais sobre essa questão, aqui é especificamente do limite com relação à ajuda ao próximo. Ele vai abordar especificamente isso. Então ele diz assim: para muitos, a expressão dedicação ao próximo, tá, entre aspas inclusive, essa expressão dedicação ao próximo tem o significado de ajuda ilimitada, no qual a pessoa sente a necessidade imperiosa de se dedicar ao socorro dos outros, afirmando para si mesmo ser uma forma de resgatar sua parcela de contribuição à humanidade. Então, repara que
quando a gente está lidando nessa área do limite, só que com relação especificamente à ajuda ao próximo, ele diz que muitas vezes a gente acha que ajudar o próximo seria uma ajuda ilimitada. Ele, continuando o texto, a gente vai ver que, na verdade, essa situação que muitas vezes é muito comum, da gente achar que fazer o ato fraterno da caridade, o ato amoroso da caridade, é uma ajuda ilimitada. E ele vai nos revelar ao longo do nosso texto que, na verdade, isso é uma ilusão e que não é a melhor forma, ok? Acaba trazendo problema. E aí ele continua dizendo assim: geralmente, a atitude de proteger e auxiliar a todos indiscriminadamente se baseia numa relação insana de superproteção. Relação insana de superproteção, ele grifa, deixa bem claro isso, quer dizer, essa situação de proteger indiscriminadamente qualquer um, quer dizer, quando você está tentando fazer algum tipo de trabalho, de ajuda, em que você esquece completamente de você e quer cair de cabeça e ajudar completamente ou indiscriminadamente ao próximo, ele chama a atenção dizendo que isso é insano, né? Muitos de nós, apesar de conhecermos a lei das vidas sucessivas, ou seja, né, a reencarnação, né, e as diferentes faixas de conhecimento evolutivo, quer dizer, mesmo conhecendo a questão da reencarnação e também sabendo que, embora todos os espíritos que estão encarnados e desencarnados, que digamos assim, estão no orbe terrestre, eles têm um nível, afinal de contas, o nosso mundo é um mundo de provas e expiações, embora todos nós tenhamos uma situação evolutiva parecida, não somos iguais, existem muitas diferenças entre o momento evolutivo de cada um de nós. Então ele chama a atenção que, mesmo sabendo disso, nós tentamos, quando essa ajuda é indiscriminada, tentamos competir com o fluxo da própria natureza, com a personalidade básica das criaturas, esquecendo que, quando estamos maduros, a evolução acontece de forma espontânea e prodigiosa. Então veja, como aqui a gente está falando especialmente de limite com relação à ajuda ao próximo, isso está relacionado com a ajuda ao próximo, porque na verdade o texto tem um objetivo, a princípio, falando do trabalho mediúnico, que nada mais é que ajuda ao próximo. Por isso ele enfoca bem isso aqui. Mas ele diz que quando essa forma de ajuda ela é de forma indiscriminada, sem limites, ela muitas vezes, mesmo a gente sabendo da questão reencarnatória, por que questão reencarnatória? Porque muitas vezes uma pessoa encarnada não atinge determinado nível de evolução porque ela vai precisar reencarnar novamente numa situação equivalente a essa, ela precisa de mais tempo para evoluir. Então, mesmo sabendo que cada um tem um tempo por causa do seu momento evolutivo e da possibilidade de reencarnar e resgatar problemas que não foram resolvidos, né, a gente acaba querendo fazer uma ajuda indiscriminada e se frustrando em ver uma pessoa que não executou, não fez, aos nossos olhos não evoluiu da maneira que nós achamos que deveria evoluir. E isso tudo é fruto da gente esquecer dessa questão da reencarnação, do momento evolutivo, e principalmente de esquecer que essa evolução ela é um processo educativo, e como educativo, como processo, ele precisa de um tempo, é preciso maturidade, a maturidade vem com a vivência, com a experiência, vivência e experiência está relacionado com o tempo. Ninguém evolui rapidamente da noite para o dia, a gente vai aos poucos amadurecendo. Quando essa maturidade, com as experiências do passado tempo, ela ocorre, nós realmente conseguimos a evolução de uma forma muito mais natural. E muitas vezes quem está na posição de ajudar se frustra com quem está sendo ajudado porque não compreende esse momento diferente de cada pessoa, se esquecendo, inclusive, essa situação evolutiva que é uma lei da própria natureza, né? Outras pessoas, né, nesse intuito de ajudar, afirmam que, na verdade, elas estão apenas amparando as pessoas nessa ajuda, né? Mas ele diz assim, quando, na verdade, esse amparo, né, estão impondo, né, ou seja, se amparando, na verdade, essas pessoas que se dizem amparando estão impondo sentimentos e gostos, atitudes e tendências que não condizem
com o grau evolutivo delas. Ou seja, muitas vezes, quando se vai ajudar, fica se cobrando daquela pessoa que está recebendo ajuda uma atitude que elas não estão preparadas para dar, porque não estão no momento evolutivo para aquilo. Então, essa forma sem limite de ajuda acaba se tornando um problema, inclusive trazendo algumas coisas, alguns desequilíbrios para nós mesmos, né? O indivíduo equilibrado e amadurecido sabe, antes de tudo, que não precisa ficar só pensando nos outros, exaltando o esforço e o sacrifício de quando você está ajudando. Então, quem produz uma ajuda, um ato fraterno, caridoso, mas está devidamente, como é que eu vou dizer, evoluído e maduro, ele percebe que ele não precisa ficar o tempo inteiro ajudando, até porque as pessoas precisam, cada um tem o seu caminho, precisa ter a atitude de se ajudar. Tem uma frase aqui que eu nem ia falar, mas eu vou aproveitar e vou falar, que diz assim: a única pessoa que podemos salvar é a nós mesmos, pois cada um é responsável apenas por si. Então veja, a caridade, a fraternidade, o ato da ajuda ao próximo é muito bom, é muito bacana e deve acontecer, mas com limites. É isso que ele nos traz aqui de assim, um resumo dessa lição estaria exatamente assim, dessa maneira. Por quê? Você não precisa ficar o tempo inteiro ajudando e tentando salvar o outro, porque a gente só salva a si próprio, assim como você só salva você mesmo, né? Só salva no sentido de evolui, só resolve, só evolui por si próprio. Cada pessoa também, nós não somos diferentes. Todas as pessoas, filhos de Deus, vão ter o mesmo caminho evolutivo. Uns andam mais rápido, outros andam mais lento, mas o processo em si é o mesmo, tá certo? Não devemos subestimar a lei de progresso que existe em germe em cada indivíduo, produto genuíno de sua filiação divina. Ou seja, o que ele está dizendo? A gente não pode deixar de lembrar que cada pessoa tem uma sementinha, um germe lá dentro, evolutivo, que de uma maneira ou de outra, numa situação ou na outra, com uma velocidade maior ou menor, ele vai evoluir. Esse germe é justamente a prova e a situação que nos iguala como filhos de Deus. E cada um tem seu tempo, seu limite, suas necessidades. Então, quando a gente está ajudando alguém, a gente tem que respeitar o próximo, a quem está sendo ajudado, entendendo a situação dele, né? Ele continua dizendo assim: compreende perfeitamente que a aprendizagem espiritual, quer dizer, a pessoa que está madura, que está respeitando nessa ajuda, né, ele diz que essa pessoa vai compreender perfeitamente a aprendizagem espiritual, que essa aprendizagem é relativa em cada indivíduo e que ninguém poderá fazê-la por nós nem pelos outros. Ou seja, mais uma vez uma frase dando a noção do respeito ao tempo de cada um. Dar assistência a alguém e ensiná-lo a crescer, quer dizer, ajudar alguém tentando ensinar ele a crescer, veja, não é fazê-lo crescer, é ensinar ele a crescer. O crescimento é individual, né? Fazê-lo crescer é diferente de constrangê-lo e obrigá-lo ao crescimento. Quando o comportamento exige, o comportamento de quem está ajudando, olha que interessante, quando o comportamento exibe amabilidade excessiva e auxílio exagerado, na maioria das vezes esconde uma sensação íntima de inferioridade. Então, muitas vezes, a pessoa se vê na oportunidade de ajudar e exagera muito nisso, e Hamed nos traz uma mensagem dizendo que quase sempre isso, no fundo, está, de uma maneira figurada, representando um sentimento de inferioridade da própria pessoa, que acha que fazendo aquela ajuda exagerada ele vai estar resolvendo muita coisa, vai estar sendo melhor do que ele pode ser, digamos assim, né? E aí ele continua dizendo assim para a gente: os limites os limites são vitais nas relações humanas, né? Importante isso. Estabelecer para nós
estabelecer para nós fronteiras saudáveis está relacionado com crescer com autoestima, saber lidar com sentimentos e aprender a amar verdadeiramente, dando-nos assim segurança interior. Então veja que essa vivência de lidar com os limites é fundamental nas relações humanas saudáveis, tá certo? Limites facilitam o bom senso para que possamos perceber quando devemos ou não dar de nós mesmos, de nosso tempo, de nossos dons espirituais. Então veja que quando você consegue ter a maturidade de desenvolver os limites, é o momento que você está capaz e consciente de discernir quando você deve dar ou não o seu tempo, o seu amor, a sua dedicação, né? Alguma coisa assim desse tipo. Somente uma pessoa, ele fala desonesto, eu acho até um pouco pesado, mas enfim, a frase é exatamente assim no livro. Somente uma pessoa desonesta diz poder fazer o que não pode ou possuir o que não tem. Na verdade, eu discordo um pouco dessa palavrinha desonesto, mas dizer, né, fazer o que não pode ou possuir o que não tem é aquela história. A gente só dá o que tem. Quando você quer dar além daquilo que você tem, simplesmente dá problema, não funciona, né? Não funciona de jeito nenhum. Aí ele continua dizendo assim, limites são pré-requisitos para demarcar nossas fronteiras energéticas. Veja agora a relação do limite com o nosso próprio ambiente espiritual. Quando abrimos mão de tudo, impensadamente, não identificamos onde nós terminamos e onde o outro começa. É a falta de limite, né? Não somente fica fragilizado o nosso território magnético, mas também o corpo físico e o astral, o campo emocional e o mental, além dos nossos bens e direitos. Então ele deixa claro que quando existe a falta de limite, você pode inclusive começar a ter um desequilíbrio energético, tentar dar além daquilo que pode, não se deve de maneira nenhuma, né? Muito bem, aí continuando, desculpa, continuando ele diz assim, desenvolver limites saudáveis nos dá uma percepção exata de até onde nos permitimos ir em relação com os outros e com nós mesmos. Precisamos, olha que frase importante, precisamos aprender a dizer sim ou a dizer não, quando necessário. Então é exatamente a história do limite, de a gente perceber qual é o meu limite de fazer tal ou qual coisa para com alguém, né? Para com uma instituição, algum tipo de trabalho, né? de ajuda ao próximo. Então a gente tem que saber dizer sim, mas também tem que saber dizer não para respeitar os nossos limites. Quando a gente não diz o não e deveria dizer o não, quase sempre isso acaba nos acarretando muitos problemas. É um fato que realmente ocorre muito mesmo, né? Quando queremos que os outros pensem e ajam pelos nossos padrões existenciais, nós acabamos desrespeitando os limites emocionais do próximo, limites emocionais, mentais e espirituais, e aí atraindo fatalmente pessoas que agirão da mesma forma para conosco. Somente se dá, quer dizer, somente podemos dar aquilo que se possui. Como então exigir limites de alguém se ainda não soubemos estabelecer os nossos próprios limites? Então ele termina com essa pergunta, né, exatamente falando disso. Enquanto a gente não conseguir desenvolver esses limites e determinar quando devemos dizer sim ou não, quando devemos estar na ajuda ou não, quando devemos nos proteger ou não, quando devemos nos entregar ao trabalho de uma maneira maior ou menor, esse é o desenvolvimento do limite. Ninguém pode ultrapassar esses limites. Ultrapassar esses limites, a gente pode estar desrespeitando ao próximo, provavelmente isso vai acontecer, e desrespeitando a nós mesmos. O que pode nos trazer, como ele fala aqui nesse finalzinho, problemas, né,
ele deixa claro aqui, né? Desrespeitando seus limites emocionais, mentais e espirituais. Então, o desrespeito aos limites pode nos trazer problemas emocionais, mentais e espirituais. A nós, a quem está. E acabamos atraindo pessoas que nos trazem também, que podem agir da mesma maneira conosco, nos trazendo também problemas nesse sentido. Então, eu sei que é muito difícil essa questão de como é que eu vou desenvolver esse limite, como que é isso, quais são os parâmetros. A princípio, a gente sempre fica pensando em dizer assim, quais são as regras, né? Por quê? Porque é claro que um texto como esse acaba nos deixando em dúvida. Se alguém for parar e pensar e dizer assim, ué, mas eu estou agindo dentro ou fora dos limites? Na verdade, nenhum de nós sabe. O bom senso, a nossa experiência, cautela e, acima de tudo, a vivência vai nos dando isso exatamente. Lidar bem com os limites é uma forma de evolução, e evolução depende da maturidade. É óbvio que todos nós iremos ultrapassar limites nessa ou naquela situação e pode gerar problemas. Esses problemas nos servem de lições e de aprendizado. Aos poucos a gente vai aprendendo a lidar com isso. Saber que limites existem, devem ser cultivados e respeitados é o primeiro passo. Quem ou quais são esses limites, a nossa vivência vai nos dando. Então, esse dia a dia da nossa vida, com uma autoavaliação, tendendo a nossa reforma íntima, o nosso auto-amor, o nosso auto-perdão, eles são elementos importantes para que no nosso dia a dia a gente consiga, com o tempo, lidar e respeitar melhor a questão dos limites. Era essa a nossa fala de hoje. Muito obrigado, agradecemos também muito a Deus e a Jesus por essa oportunidade de estudar essas lições que nos chegam através do livro e pedimos muito a Jesus e aos nossos protetores espirituais que nos ajudem a sempre tentar colocar os ensinamentos que nos chegam em prática no nosso dia a dia. Muito obrigado, meus amigos, e até logo.